Fala você conectado mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection, sou Eduardo Ferrari. Notícias importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, cola o dedão nesse like, faça também sua parte ajudando, o canal é de graça, não paga nada. Clica aqui embaixo, o botãozinho vermelho, se inscreve, compartilha aí nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram e tudo mais. Vamos lá, gente, vamos falar sobre o Paulinho, sobre os números do Jorginho, né, que está retornando para o Vasco como treinador. Essa polêmica envolvendo o Thiago Nunes, que não me agrada, mas vamos comentar sobre isso também. Tá? E os próximos jogos do Vasco daqui para frente, desafios já importantes para o técnico Jorginho. Né? Caso seja confirmado ainda hoje, deve ser confirmada ainda hoje o retorno do Jorginho para o Vasco. Bom, ontem o Paulinho negou nas suas redes sociais que já fechado alguma coisa, algum tipo de acordo com o Galatasaray da Turquia. Ou seja, entre Paulinho e Galatasaray não existe nada. Ainda existe aquelas pessoas falando, o Paulinho tá livre, não é uma contratação difícil para o Vasco, mas o Vasco precisa retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é fato. E eu também acredito nisso. Então esse poder de investimento, o Vasco, nesse momento, o Vasco tem. Então seria uma excelente investida, é um jogador novo, cabe ali no gosto, né, da 777, das pessoas, no Vasco, né, do torcedor vascaíno, seria uma grande contratação para o Vasco. Entrando no assunto, né, pensando aqui, o Vasco contrata Jorginho, mas pensando no Thiago Nunes, como assim? Será que é preciso, é necessário para o Vasco entrar nessa polêmica? Entrar nessa bola dividida? Eu acho que não. Até porque, primeiro ponto, o profissional Jorginho precisa ser respeitado e quem garante que o Thiago Nunes é melhor ou vai fazer um trabalho melhor do que o Jorginho, que já conhece a casa, que tem muito potencial para trabalhar e competência, isso ele tem. Não duvido da competência do Jorginho de maneira nenhuma. Só pegou times limitados, né? É a terceira passagem dele pelo Vasco esse ano. Conseguiu levar o Vasco ao bicampeonato carioca em 2016. O Jorginho ficou pelo Vasco 34 jogos invictos. Quem não lembra dessa marca, né? Importante. Ele venceu uma sequência, se eu não me engano, 10 jogos, 11 jogos. Contra o Flamengo, confrontos diretos, eliminando o Flamengo de semifinal do Campeonato Carioca, ganhando do Flamengo em rodadas normais, né, de Campeonato Brasileiro também, além de ter eliminado dentro desse ano também o Flamengo das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, o Jorginho tem sim capacidade de trabalhar no Vasco. O Jorginho é um treinador que eu, Eduardo, gosto e queria muito mesmo o retorno dele. Tinha que ser, gente, um treinador pesado. E reitero aqui, o Vasco não precisa entrar nessa polêmica. Faz um planejamento com o Jorginho para esse ano, subir para a Série A, para a próxima temporada, com novos jogadores, com nível mais alto, nível técnico, né, mais alto, para que o Vasco volte a brigar de uma vez por todas. Aqui a gente não tem que ficar passando pano nisso. O Vasco tem que voltar a brigar por títulos também. Agora, repito, o Vasco tem um poder de investimento maior, então tem que ir para cima, sim, tem que contratar bons jogadores e formar um elenco forte para a próxima temporada. Os números do Jorginho pelo Vasco foram 95 jogos, né? Teve aí 34 partidas de invencibilidade, bateu o campeão carioca em 2016, né? O treinador teve 2 passagens pelo Vasco, 15, 16, né, de 2015 para 2016 e 2018, isso mesmo. Já pelo Atlético Goianiense agora, ele fez história também, sabe? Ele levou lá o Atlético Goianiense às semifinais da Copa Sul-Americana. Não é fácil, pela primeira vez na história, o Atlético Goianiense chegou na semifinal de uma competição internacional. Então, assim, uma equipe de Goiânia e o Jorginho conseguiu fazer a diferença. Hoje, o Vasco é o
vai para a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na verdade, terminou a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na 4ª colocação, com 4 pontos à frente apenas do 5º colocado. A gordura ainda é pouca. Esse jogo do Vasco contra o Brusque era crucial. O Vasco tinha tudo para vencer, né? Então, o Jorginho já pega esse ferrolho, o Jorginho já pega enfim, assim, essa indigesta, né? Esse confronto indigesto contra o Grêmio, que acabou de contratar o técnico Renato Gaúcho, ou seja, choque de gigante na beira do campo, choque de gigante dentro do campo, clássico nacional. Não tem lado, não. É Vasco e Grêmio, Grêmio e Vasco jogando fora. Estaremos juntos aqui no canal, jogão de bola. Então, o Grêmio também está pressionado lá dentro. E é o Vasco do lado de cá. Isso que nós temos que colocar na cabeça. Eu quero falar também aqui sobre os próximos jogos do Vasco, né? Esses jogos podem garantir, sim, o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Ó, o Vasco enfrenta o Grêmio agora jogando fora. Depois enfrenta em São Januário o Lanterna Náutico. Isso aí já na próxima sexta-feira, em São Januário, dia 16. No dia 21, aqui um confronto que é uma incógnita, mas é outro clássico. Por que você vai perguntar, mas por que, Eduardo? É contra o Cruzeiro, no Mineirão. Cruzeiro já classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, Cruzeiro vai jogar por jogar, cumprir tabela. Nesse momento, a não ser que o Cruzeiro queira bater campeão, aí a história é outra, mas acredito que, enfim, não acredito naquele empenho, eu quero voltar. Não, já voltou, fica mais tranquilo, né? Até se fosse o Vasco também. Eu não me importo com o Vasco ganhar Série B ou não, eu me importo com a Série A, né? Tô classificado para a Série A, ponto. Esse é meu campeonato. Depois o Vasco enfrenta um Londrina, aí é um confronto importante em São Januário, e o Operário. Esses são os próximos 5 jogos do nosso gigante da colina. Tá certo? Então, olha, gente, vou falar para você uma coisa aqui. Vou voltar nesse assunto do Thiago Nunes e do Jorginho. Diretoria do Vasco, vocês não precisam entrar nessa polêmica. Mas o Jorginho é um treinador. Acho sim da nova geração. Inteligente demais, ganhou pelo Vasco como jogador, ganhou pelo Vasco como treinador, foi campeão do mundo com a seleção brasileira, é um grande ser humano, tem meio lá o estilo do Abel Ferreira. Primeiro ele forma o homem ali, ele tem um vestiário muito forte, isso é muito importante para a torcida do Vasco, pro Vasco, principalmente para a instituição, sabe? Então, gente, diretoria, né? Eu tô falando para a diretoria aqui, entrega o projeto na mão do Jorginho, Paulo Brax, senta para conversar, mas não entra nessa polêmica, não entra nessa dividida, porque eu e até você aí do outro lado se sentiria desmotivado, sabendo que daqui a um tempo você sai para a chegada de um novo profissional. Não é legal, não é correto. Então, já que estão entregando futebol nas mãos do Jorginho, um cara que eu gosto, um cara que eu confio. Mas Eduardo, pode dar errado. O Lisca, todo mundo apostou que fosse dar certo também. Era um cara boleiro, deu zebra. E aí? Então, o Vasco não precisa, na minha opinião, entrar nessa bola dividida. O Vasco não precisa, não tem necessidade. O Vasco apostou no Mauricinho, pô. Entendeu? Apostou no Mauricinho. E se talvez tivesse pensado maior naquele momento, ou até melhor, para ser mais exato, o Vasco não estaria nessa situação hoje. De 4 pontos, uma gordura muito boa, foi inventar a ideia, deu no que deu, tá certo? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso gigante da colina. Se inscreve aí no canal, compartilha com geral, porque aqui, parceiro, é Vasco de verdade. Um beijo e saudações vascaínas.